pessoal, que é a professora Elaine, a sua professora de Química. Hoje nós vamos estudar as leis ponderais. Essas leis ponderais elas são muito importantes para a gente iniciar o processo de cálculos estequiométricos. Elas ajudam a gente a entender como fazer esses cálculos, tá? De uma maneira até mais simples, para realmente ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Por isso, nós vamos estudar as 3 leis principais. São elas: a lei de Lavoisier, que com certeza você já ouviu falar de Lavoisier, que ele é um pesquisador, um cientista muito importante para a química, ajudou a dar os nomes na tabela periódica, os elementos na tabela periódica. Além disso, ele tinha aquela frase muito famosa, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é de Lavoisier essa frase e tem tudo a ver com a lei da conservação das massas. Ok? Outro pesquisador é o Proust. O Proust, ele fez a lei com relação às proporções fixas. Ele é muito utilizado para você, por exemplo, se eu estou fazendo uma reação química e eu quero produzir 2 vezes mais ou 3 vezes mais, por meio das proporções encontradas na reação, eu vou conseguir achar a quantidade correta que eu vou precisar para dobrar ou triplicar a minha reação. O mesmo raciocínio nós usamos para fazer bolo. Quando nós queremos dobrar uma receita, nós fazemos o quê? Se era 2 de farinha, a gente coloca 4. Se era 3 de açúcar, a gente coloca 6. Tá? Assim sucessivamente. E a última é com relação às leis de Dalton. Ele fala sobre as proporções múltiplas. O que seria isso? Seria eu pegar a mesma reação química e por meio dessa reação química, eu variando alguma dessas concentrações, tá? De algum dos reagentes, por exemplo, eu vou ter produtos diferentes, ok? Então, Dalton comenta, né, sobre essas proporções múltiplas. Agora vamos ver cada um separadamente e fazendo exemplos para vocês entenderem melhor, ok? Vamos lá. Então vamos ver agora a lei de Lavoisier, né, aplicada a esses 2 exemplos aqui da reação. Nós temos essa primeira reaçãozinha, que é o carbono reagindo com oxigênio formando CO2 e depois o gás nitrogênio com o gás hidrogênio formando a amônia, tá? Como que nós vamos aplicar a lei de Lavoisier? A lei de Lavoisier fala que a massa que eu tenho no meu reagente em um recipiente fechado, ela deve ser igual à massa do meu produto, ok? Então, em um recipiente fechado, não é para haver variação de massa, ok? Então, a mesma coisa se eu somasse a massa 1 mais a massa 2, isso aqui seria igual à massa 3, tá? Então, isso lembrando, pessoal, o recipiente tem que estar fechado, tá? Essa é o que falava a lei de Lavoisier. E como que nós vamos calcular essa parte de massa? Nós vamos usar o cálculo de massa molar, certo? Então, ou seja, se a massa molar depende da quantidade de mol. Então, a primeira providência que nós temos que verificar é se a reação que nós temos está ou não balanceada. Então, vamos lá. Eu tenho um carbono desse lado, um carbono do outro. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Ótimo, ela já está balanceada. Então, a gente pode calcular a massa molar para cada substância. Então, se eu tenho 1 mol de carbono aqui, quanto que vale 1 mol de carbono? Vale 12. Lembra? Gramas por mol. É somente eu calcular a massa molar, né, para o carbono. Então, para o oxigênio ele tem 2 e a massa atômica do oxigênio é 16. Então, 2 vezes 16 vai dar 32 gramas por mol. E no final, na hora que eu somo um carbono com 2 oxigênios, eu vou ter uma massa de 32 mais 12, 44 gramas por mol. Ou seja, eu somei a minha massa, eu obtive a massa total, certo? E se eu somar 32 mais 12, eu tenho também 44. Então, eu consegui ter a mesma massa,
né, nos dois lados, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Isso confirma a lei de Lavoisier, ok? Se por acaso, pessoal, tiver algum cálculo que está diferenciando um lado do outro, provavelmente pode ser algum erro durante o cálculo ou no balanceamento, ok? Então, vamos agora para mais um exemplo, levando o mesmo raciocínio. Primeira coisa é verificar o balanceamento. Então, eu tenho 2 nitrogênios aqui, aqui eu só tenho 1. Então, se eu só tenho 1, eu preciso colocar um número na frente que multiplicado por ele dá 2. Então, vai ser o número 2. Aqui eu tenho o hidrogênio, que tem 2. Do lado de cá, como eu coloquei esse 2 na frente, ele também vai servir tanto para o N quanto para o H. Então, 2 vezes 3, 6. Então, eu preciso de 6 hidrogênios do lado de cá. Eu só tinha 2. Então, que número que eu posso pôr na frente para dar o 6? O 3. Né? 3 vezes 2, 6. Muito bem? Então, consegui achar o balanceamento dessa reação. Eu preciso de 1 mol de nitrogênio, 3 de H2 e 2 de NH3. Certo? Agora, vamos colocar a massa, né, e ver se a somatória realmente dá certo. Então, nitrogênio, se vocês olharem na tabela, o nitrogênio ele é 14, a massa atômica, então vezes 2 vai dar 28. O hidrogênio ele tem 1, né, de massa, então o gás hidrogênio precisa de 2, só que vezes 3, no total vai dar 6 gramas por mol. E no caso da amônia, eu tenho o 14 do nitrogênio, mais os 3 do hidrogênio, que vai dar 17. Só que eu tenho 2 mols, então vai ser 2 vezes 17, que é igual a 34 gramas. Ok? Então, achei a massa molar de cada um. Agora, eu vou verificar se eles obedeceram a conservação da massa, principalmente o lado dos reagentes, né, que tem 2 separados. Se eu somar 28 mais 6, eu vou obter o número 34 gramas, que é a mesma massa correspondente à amônia no produto final, ok? Então, ou seja, essas reações conseguiram fazer, desde que esteja no recipiente fechado, obedecer à lei de Lavoisier. Agora, na lei de Prost, nós vamos ver as proporções fixas, né, indefinidas para as reações que a gente quer estudar. Então, novamente, se a gente quer estudar proporções, a gente precisa conferir o balanceamento de cada reação, ok? Então, no carbono aqui, eu tenho 1 para 1 para 1, que são as mesmas que nós usamos para Lavoisier. Aqui ficou 1 para 3 para 2. O que Prost falaria disso? Que a proporção dessa reação, eu tenho 1 mol de carbono para 1 mol de oxigênio para 1 mol de gás carbônico, certo? Então, qual vai ser a proporção para essa reação? A proporção para essa reação vai ser 1 para 1 para 1, certo? Então, eu consegui achar uma proporção para essa reação, obtendo as quantidades mínimas necessárias para essa reação acontecer, ok? Então, se eu quiser produzir 5 mols de CO2, quanto de carvão que eu vou precisar? É simplesmente o quê? Multiplicar por 5 todos os reagentes, no caso, para obter os 5 mols do meu produto, ok? Vamos ver agora a reação de baixo. A gente tinha achado que para o nitrogênio a gente precisa de 1 mol, para o hidrogênio 3 mols, e para a amônia, 2 mols. Muito bem. Então, qual vai ser a proporção, né, mínima para essa reação? Vai ser 1 para 3 para 2. Então, essa é a proporção mínima. E, novamente, se tiver um exercício perguntando quanto de amônia eu vou produzir se eu triplicar a quantidade dos meus reagentes. Então, se eu triplicar, eu vou ter 3 aqui eu vou ter 9, e o que vai acontecer com a amônia? Eu vou ter 6. Eu vou produzir
6 mols de amônio, ok? Então, eu achei a proporção de cada um. Agora, vamos ver as proporções múltiplas que Dalton comentava. Agora, pessoal, na última lei, que é a lei de Dalton, onde nós vamos estudar as proporções múltiplas. Como que isso pode aparecer? O que o Dalton comentava? Que numa mesma reação, né, saindo dos mesmos reagentes, tendo alguma variação na quantidade de algum deles, eu posso ter um produto diferente, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho um carbono reagindo com oxigênio, dando CO2. Mas eu também tenho um carbono com oxigênio, só que produzindo agora monóxido. Então, o que está mudando aqui? Novamente está sendo balanceamento. Então, vamos verificar esse balanceamento? Eu tenho 1 mol para 2 aqui de oxigênio, aqui eu tenho 1 de carbono para 1 de carbono e 2 também de oxigênio. Perfeito. Então, é 1 para 1 para 1. Então, essa proporção vai ficar 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então, esse é a proporção para essa reação. Agora, vamos ver para de baixo. O que muda? Eu tenho um carbono. Ótimo. Só que eu tenho agora 2 oxigênios e aqui eu tenho simplesmente 1 oxigênio. Então, aqui eu posso usar, ou eu uso um recurso que é colocar o meu número em fração, certo? Ou eu uso uma quantidade maior dos outros reagentes. Então, eu posso escrever valendo meio, tá? Meio vezes 2 dá 1. E aí, eu consigo produzir 1 de monóxido de carbono. Aí, minha proporção vai ser 1 para meio para 1, certo? Ah, mas eu não quero trabalhar com o número fracionado. Então, o que eu faço? Eu aumento cada uma dessas quantidades. Então, no caso, eu vou precisar de 2 carbonos mais 1 de oxigênio, produzindo 2 de CO. Então, isso, vocês perceberam que eu produzi um múltiplo, né, da reação anterior. Então, aqui vai ser 2 para 1 para 2, tá? Então, essa é uma dos exemplos para a aplicação da lei de Dalton. Vamos ver aqui um outro exemplo com o enxofre. O que esse exemplo fala? Eu tenho o enxofre mais o oxigênio, só que meus produtos diferenciam. Um forma SO2 e outro forma SO3. Então, como que vai ser aqui os produtos? Se eu tenho um enxofre aqui, um enxofre no produto. Eu tenho 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, a proporção desse é 1 para 1 para 1. Ok? Se eu olhar o de baixo, o que muda? Eu tenho um enxofre, mas eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 3. E aí a gente chega no impasse, né? 2 e 3 são múltiplos, né? Eu não consigo números primos, né? Que a gente vai falar, e a gente tem que achar um múltiplo comum entre eles. Então, como que eu acho isso? Eu multiplico esse 2 pelo SO3, ok? E o 3 que está aqui eu jogo multiplicar com o oxigênio. Com isso, eu também mudo a quantidade de enxofre. Eu vou precisar aqui de 2, então eu vou ter que colocar 2 aqui na frente também, certo? Então, o final, essa proporção fica 2 enxofres, 6 oxigênios, 6 oxigênios. Então, a proporção no primeiro, 1 para 1 para 1. Mas se eu modificar a quantidade de oxigênio fornecida, de 2 para 3 para 2, eu mudo o meu produto. Ok? Então, pessoal, espero que essa aula tenha sido útil para vocês, se vocês tenham entendido. Se não, qualquer coisa, deixa um comentário, deixa um like, compartilhe essa aula para ajudar mais pessoas e muito obrigada. Tchauzinho!